minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Quando nós chegamos em São Paulo por volta dos anos 70, era muito emprego, muita gente. Eu era um jovem de 15 anos e saía procurando serviço. E saímos de longe, saímos da região leste de Minas e viemos para São Paulo, capital. Mas era fabuloso, tinha muito emprego. E a gente ia passando em frente às indústrias, às fábricas, tinha lá para quem precisa de mecânico, né? E vai embora. Projetista, desenhista, monte de profissão. Então, ele exigia as qualificações que a pessoa tinha para colocar ele naquela função do qual ele estava precisando, né? Tratando-se da Bíblia, nós sabemos que Jesus escolheu 12 homens para serem os seus apóstolos, mas um deles, chamado Judas, ele extraviou. Ele não permaneceu na pureza do evangelho porque ele entregou Jesus, ele traiu Jesus e ele foi embora e se enforcou. Aí ficaram 11. Esses 11 apóstolos entenderam que era necessário ter 12 homens. E agora, onde eles vão procurar as qualificações para achar um outro homem que pudesse ocupar aquela vaga daquele homem por nome Judas que havia se enforcado? Eles vão fazer citação de Salmo 69, 25 e também Salmo 109, 8, de onde eles acharam o que era necessário fazer para preencher aquela vaga, naquele ministério, o ministério dos apóstolos. O que eles fazem? Nós precisamos achar alguém que tenha as qualificações exigidas por Deus para ocupar esta vaga, para tornarmos novamente 12 homens e continuar o trabalho do Senhor. As qualificações exigidas por Deus não se acha nos nossos dias hoje. Então, estas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que se intitula apóstolo, estão vivendo uma farsa e é uma mentira. Porque para ser um apóstolo, precisas dessas qualificações. É interessante observar que eles voltaram nesses dois salmos, no versículo 20 de Atos capítulo 1, e fala: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Aí ele começa: é necessário que o homem que vai ser o apóstolo, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João. Começando no batismo de João, era uma das exigências para ocupar o lugar de Judas. É necessário. Por que é necessário? Deus pediu. Se assim não fosse, depois, querendo saber, não vamos perguntar para ele. Conosco, né? Também nós podemos observar, dentre estes, precisa achar um que esteve dessa forma. Ele fala, começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um desses, a pessoa também tem que ter visto Jesus ser levado às alturas. Lembra que uma nuvem encobriu e eles olharam para Jesus subindo. E aparece perto deles 2 varões e diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar um dia entre as nuvens. Pois bem, então vai aparecer 2 homens, né? E aí você percebe no versículo 23, então propuseram 2, José, chamado Barrabás, concubinado Justo, e Matias. E orando disseram, deixou para Deus decidir, tu, Senhor, que conhece o coração de todos,
revela-nos qual desses dois tens escolhido. Não foi o homem que escolheu. Não é escolhido por homem. Não é consagrado por homem. Senhor, dois homens têm essas qualificações. Mostra para nós qual dos dois pode ocupar esta vaga no ministério de apostolado. Aí ele diz no versículo 25: para preencher a vaga neste ministério. Para preencher a vaga. Lembra que eu falei da placa que fica nas indústrias procurando um profissional que preencha aquela vaga? Então ele diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Judas foi para a perdição. Judas não se arrependeu. Não é que Judas teve um pecado maior ou menor. A questão de sair do pecado está no arrependimento. Lembre disso. Aí ele fala no versículo 26, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Agora sim, agora está completo o quadro que Jesus estabeleceu de 12 homens para ser apóstolo. Então, essa vaga se encerrou naquele dia. Qualquer um hoje que quer ocupar essa vaga no apostolado é um farsante, é um mentiroso, porque não tem como ele ter estas qualificações para preencher o apostolado. Aquela vaga não tem. Lembra sempre disso, certo? Leia mais completo tudo isso que eu mostrei aqui em Atos capítulo 1, você vai entender melhor tudo isso em pouco tempo. Que Deus nos abençoe.